Você já parou para pensar no peso de um apelido no sertão? Não era brincadeira de criança, não. Era batismo de sangue. Era o nome que te seguia até a cova e que o povo repetia em volta da fogueira quando a noite caía. No cangaço, ninguém ganhava apelido à toa. Tinha que merecer, tinha que provar. E quando o apelido era Jararaca, rapaz, aí era porque o homem tinha veneno nas veias. José Leite de Santana. Esse era o nome de batismo. Nome de gente do povo, de quem trabalha a terra, de quem sua no cabo da enxada. Mas o sertão não ia lembrar dele assim. O sertão ia gravar outro nome na memória: Jararaca. O cangaceiro mais peçonhento do bando de Lampião. O homem que matava com a frieza de uma cobra esperando na sombra. Mas como é que um homem vira cobra? Como é que o veneno entra no coração de alguém que um dia foi apenas mais um sertanejo lutando para sobreviver? A resposta está num crime. Num ato tão cruel, tão calculado, tão sem volta, que quando o povo viu, só teve uma palavra para descrever: peçonha pura. Hoje eu vou te contar o causo que poucos conhecem por completo. A história do dia em que José Leite deixou de ser homem comum e virou a jararaca que o cangaço temia e respeitava. A história do primeiro bote, do batismo de sangue que selou seu destino. E antes de começar, se você chegou até aqui, é porque valoriza a verdadeira história do sertão. Então não esquece, deixa teu like para fortalecer esse trabalho de memória. Se inscreve no canal para não perder nenhum causo e comenta aí embaixo. Você conhecia a história de Jararaca? Compartilha esse vídeo com quem também respeita as lendas do cangaço. Aperta o cinto, esse causo não é para coração fraco. José Leite de Santana nasceu no agreste pernambucano, ali pelas bandas de São José do Egito, no começo do século XX. Nasceu do mesmo barro que moldou tantos outros. Família pobre, terra seca, futuro incerto. O pai era vaqueiro de fazenda alheia. A mãe, mulher de fibra, lavava a roupa para fora e criava os filhos com o pouco que tinha. José Leite era o mais velho de 4 irmãos. E como mais velho, carregava o peso que o primogênito sempre carrega no sertão, a responsabilidade. Desde cedo, o menino aprendeu que a vida não perdoava fraqueza. Acordava antes do sol nascer para ajudar o pai a tocar o gado. Trabalhava na roça sob o sol que rachava a pele. Voltava para casa com a camisa grudada no corpo de suor e a fome apertando o estômago. Mas não reclamava. No sertão, reclamar era luxo que ninguém podia ter. José Leite era quieto. Não era de muita conversa, não. Mas quando falava, a palavra dele pesava. Tinha aquele jeito sério, aquele olhar que media as pessoas antes de se abrir. O tipo de cabra que observa mais do que fala, que escuta mais do que se mete. E isso, no sertão, era sinal de inteligência. Porque homem que fala demais entrega o jogo. Homem que observa, aprende. Ele não era valentão, não andava procurando briga não, mas também não era frouxo. Tinha o sangue quente quando a situação pedia, mas sabia segurar a raiva quando era preciso. E essa contenção, essa calma de quem não se descontrola fácil, era o que mais impressionava quem conhecia o rapaz. Era como se ele guardasse algo dentro dele, algo que ainda não tinha encontrado o momento de sair. O pai dele, velho Antônio Leite, costumava dizer: esse menino tem um fogo dentro, mas é fogo controlado. O dia que soltar, vai queimar tudo. E o velho não sabia o quanto estava certo. José Leite cresceu vendo a injustiça de perto. Via o pai trabalhar sol a sol e ganhar uma miséria. Via a mãe quebrar o corpo na beira do rio e ainda assim não ter pão todo dia na mesa. Via o fazendeiro passar de cavalo, bem vestido, barriga cheia, enquanto a família deles dividia o pouco que tinha. Mas o que mais doía não era a fome, era a humilhação. Era o jeito que o coronel tratava o povo como se fosse gado, como se não fossem gente. E José Leite gravava tudo. Cada olhar de desprezo, cada ordem gritada como se o pai dele fosse cachorro. Cada vez que a família teve que abaixar a cabeça para não perder o trabalho. Ele gravava tudo na memória, como quem marca gado a ferro quente. E aquilo ia ficando ali, queimando por dentro. Mas naquela época, ele ainda era só José Leite. O rapaz trabalhador, calado, de família humilde. Ainda não era cobra.
Ainda não tinha peçonha. Até que um dia a linha foi cruzada. Era 1926. José Leite tinha uns 20 e poucos anos, forte, já com a cara marcada pelo sol e pelo trabalho duro. Continuava ajudando o pai na fazenda do coronel Raimundo Gomes, um homem rico, arrogante, daqueles que se achavam donos da terra e da gente. Coronel Raimundo era conhecido na região não pela bondade, mas pelo medo que espalhava. Tinha jagunços, tinha poder, tinha a lei do lado dele. E quem contrariasse pagava caro. José Leite nunca tinha se metido com o coronel. Fazia o trabalho dele, calado, recebia o pouco que ganhava e ia embora. Mas o destino às vezes coloca a gente no caminho errado, ou no caminho certo, dependendo de como se olha. Num sábado de feira em São José do Egito, José Leite estava na vila comprando mantimentos para a família. Nada demais, um dia comum, até que cruzou com a filha do coronel Raimundo. A moça, bonita, bem vestida, andava acompanhada da mucama. E no meio da rua estreita, esbarrou sem querer em José Leite. Foi um toque leve, sem intenção. Ele até pediu desculpas, tirou o chapéu, fez o gesto de respeito. Mas o irmão da moça, um rapaz metido a valente chamado Josias Gomes, viu a cena de longe. E viu o que quis ver, viu desrespeito onde não tinha, viu ousadia onde só tinha acidente. Josias veio aos berros. Cabra safado, quem tu pensa que é para encostar na minha irmã? José Leite tentou explicar, mas no sertão, explicação nem sempre adianta. Josias não queria ouvir, queria humilhar. E na frente de todo mundo, na praça cheia de gente, ele fez o que nenhum homem de honra perdoa. Cuspiu na cara de José Leite. Cuspiu e ainda deu um empurrão, derrubando ele no chão de terra batida. Fica aí no teu lugar, cachorro. Gente como tu não encosta em gente como nós. O silêncio caiu na praça. Todo mundo viu, todo mundo ouviu. E José Leite, ali no chão, com a cara suja de cuspe e de poeira, sentiu algo mudar dentro dele. Não era raiva, era pior. Era a certeza fria de que aquilo não ia ficar assim. Não podia ficar. Ele levantou devagar, limpou o rosto, pegou o chapéu e saiu em silêncio. Não gritou, não ameaçou, não fez escândalo. Apenas gravou o rosto de Josias Gomes na memória. E naquele momento, sem saber, Josias tinha acabado de acordar a cobra. José Leite de Santana tinha deixado de ser apenas mais um sertanejo. A semente do veneno tinha sido plantada. E quando uma jararaca decide dar o bote, ela não erra. No sertão, tem coisas que não se lava. Sangue de boi seca no couro, mancha de dendê não sai da roupa e cuspe na cara de um homem. Isso não se apaga nem com reza. José Leite voltou para casa naquele sábado com o peso de uma humilhação que doía mais que facada. A camisa ainda guardava a poeira da praça. O rosto ainda ardia da vergonha. Mas o que mais pesava era o silêncio. Aquele silêncio de quem viu tudo e não fez nada. O povo na feira tinha assistido a cena inteira. Viram o filho do coronel cuspir nele. Viram José Leite cair no chão. E não fizeram nada, porque no sertão, quem se mete com coronel acaba mal. E todo mundo sabia disso. Quando chegou em casa, a mãe percebeu na hora. Mãe sempre percebe. Ela viu o jeito dele entrar, cabisbaixo, o olhar perdido. Tentou perguntar, mas José Leite não quis falar. Trancou tudo dentro dele. Comeu em silêncio. Deitou cedo, mas não dormiu. A noite inteira, ele ficou encarando o teto de taipa, repassando a cena na cabeça. O cuspe, o empurrão, a risada de Josias Gomes. E pior, a risada dos capangas que estavam com ele. Aquela gargalhada alta, debochada, que ecoou na praça inteira. Era como se dissessem, olha aí, gente, esse aqui não é nada, esse aqui é poeira. E José Leite sentiu algo queimar dentro do peito. Não era só raiva, era algo mais profundo. Era a certeza de que, se deixasse aquilo passar, nunca mais ia se olhar no espelho. Nunca mais ia andar de cabeça erguida. Seria para sempre o cabra que levou cuspe na cara e não fez nada. No sertão, a honra não é luxo, é sobrevivência. Homem sem honra não é respeitado. E homem que não é respeitado vira alvo. Vira escada, vira piada, e José Leite sabia disso. Tinha visto isso acontecer com outros, homens que abaixaram a cabeça demais
e perderam o nome. Perderam a dignidade, viraram sombra. Ele não ia ser sombra. Nos dias seguintes, José Leite mudou. Quem convivia com ele notou. O pai percebeu que o filho estava mais quieto ainda, mais fechado. A mãe via o olhar dele perdido, como se estivesse longe, planejando algo. Mas ninguém perguntou. No sertão, a gente aprende a respeitar o silêncio dos outros. José Leite começou a observar. Passou a frequentar a vila com mais frequência, sempre de longe, sempre discreto. Observava os movimentos de Josias Gomes, onde ele andava, com quem andava, que horas saía de casa, que caminho pegava quando voltava da vila. Observava tudo com a paciência de quem estuda a presa antes do bote. E quanto mais observava, mais a raiva se transformava em algo diferente. Não era mais explosão, era gelo, era cálculo, era a frieza de quem sabe exatamente o que vai fazer e está apenas esperando o momento certo. José Leite também começou a se preparar. Afiou a faca que usava para cortar corda no trabalho. Afiou até a lâmina brilhar como espelho. Testou o fio num pedaço de couro velho. Cortava limpo, sem esforço. Perfeito. Ele sabia que não podia errar. Sabia que teria uma chance só. Porque depois do que ia fazer, não teria volta. Ou fugia para o cangaço, ou morria. Mas ficar ali, naquela vida, com aquela vergonha, isso não era opção. E teve uma noite, sozinho debaixo do pé de juazeiro perto de casa, que José Leite fez uma promessa. Não foi para Deus, não. Foi para si mesmo. Olhou para o céu cheio de estrelas e disse baixinho, só para ele ouvir: Josias Gomes vai pagar com a mesma moeda. E o sertão inteiro vai saber que ninguém cospe na minha cara e fica rindo. Era uma promessa de sangue. E no sertão, promessa de sangue se cumpre. Os dias foram passando. José Leite continuou trabalhando, continuou vivendo como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, ele já não era o mesmo. Já não era o rapaz calado que abaixava a cabeça para o patrão. Era outra coisa. Algo que ainda não tinha nome, mas que já tinha forma. Algo frio, paciente, mortal. E Josias Gomes, esse nem se lembrava mais do que tinha feito. Para ele tinha sido só mais uma brincadeira. Mais uma vez que colocou um pobre no lugar dele. Nem passou pela cabeça que aquele cabra quieto pudesse ser perigoso. Afinal, gente pobre não reagia. Gente pobre aguentava. Era assim que sempre foi. Mas Josias estava errado. Porque José Leite não era como os outros. Ele tinha algo diferente. Tinha o sangue quente, sim, mas também tinha a cabeça fria. E essa combinação no sertão é a mais perigosa de todas. Passou um mês, depois 2. José Leite não apressou nada. Sabia que a pressa era inimiga da vingança. Esperou, observou, planejou. E quando finalmente o momento chegou, ele estava pronto. Era lua minguante. Noite escura, sem claridade. O tipo de noite que esconde segredos. O tipo de noite em que a morte anda solta. Josias Gomes voltava de uma festa na vila. Estava alegre, meio alto de cachaça, confiante. Vinha sozinho, a cavalo, pelo caminho de sempre. O caminho que José Leite já tinha decorado. E ali, na curva da estrada, debaixo de um pé de angico, José Leite esperava, parado, quieto, invisível na escuridão, com a faca afiada na mão e o coração batendo firme, sem pressa, sem medo. Esperou a presa chegar, como a jararaca espera na sombra, imóvel, silenciosa, mortal. E quando Josias passou, José Leite se moveu. O primeiro movimento foi rápido, certeiro. Puxou Josias do cavalo com força. O rapaz caiu no chão, tonto, sem entender o que tinha acontecido. Tentou gritar, mas José Leite foi mais rápido. Tapou a boca dele com uma mão e com a outra encostou a faca no pescoço. Lembra de mim? A voz de José Leite era baixa, mas carregada de uma calma assustadora. Lembra do cuspe? Lembra da risada? Josias arregalou os olhos. Tentou se debater, mas José Leite segurou firme. E naquele momento, Josias viu a morte. Viu nos olhos de José Leite algo que nunca tinha visto antes. A frieza de quem já tinha decidido. Agora, tu vais sentir o que é ser humilhado e o que veio depois.
Bem, isso o povo só soube no dia seguinte, quando encontraram o corpo de Josias Gomes largado na estrada com a marca da vingança gravada na carne. José Leite tinha dado o primeiro bote e, como toda jararaca, não errou. O sol nasceu naquela manhã como sempre nascia no sertão, devagar, pesado, prometendo outro dia de calor. Mas a notícia que correu pela vila foi mais rápida que a luz. Josias Gomes tinha sido encontrado morto na estrada. E não foi morte qualquer, não. Foi morte com recado. O corpo estava largado na curva do Angico, no mesmo lugar onde ele tinha passado na noite anterior. Mas o que fez o povo se benzer foi o jeito que encontraram ele. A boca estava cheia de terra, terra socada, enfiada goela abaixo, como quem quisesse calar para sempre a risada daquele homem. E no peito, escrito com a ponta da faca, tinha uma palavra só: cuspe. Ninguém precisou explicar. Todo mundo entendeu na hora. Aquilo era vingança, era justiça do sertão, era o tipo de coisa que deixa marca não só no corpo, mas na memória do povo. Coronel Raimundo Gomes quase enlouqueceu quando viu o filho. Berrou, chorou, jurou que ia encontrar o assassino e enforcar ele na praça. Colocou os jagunços para vasculhar a região inteira. Ofereceu dinheiro para quem desse informação, mas ninguém falou nada. Porque no sertão tem coisas que a gente vê, mas não conta. E todo mundo sabia que Josias tinha humilhado José Leite na praça. Todo mundo sabia que cuspe na cara não fica sem resposta. E José Leite, esse tinha sumido. Na mesma noite em que deu o bote, ele voltou para casa, pegou o pouco que tinha, abraçou a mãe sem dizer palavra e desapareceu no escuro da caatinga. Sabia que não podia ficar. Sabia que os jagunços do coronel iam atrás dele. E sabia também que depois daquela noite, a vida dele tinha mudado para sempre. Não tinha mais volta. José Leite andou dias pela caatinga. Dormia debaixo de árvore, comia o que encontrava, bebia água de cacimba, andava sempre de noite, sempre atento, sempre com a faca na cintura, porque agora ele era fugitivo, era homem marcado. E homem marcado ou vira cangaceiro ou vira defunto. Foi numa dessas andanças que ele ouviu falar que o bando de Lampião estava acampado perto de Serra Talhada. E José Leite sabia que aquele era o único caminho. Se quisesse sobreviver, se quisesse continuar respirando, tinha que se juntar ao cangaço, tinha que se tornar um deles. Mas entrar pro bando de Lampião não era fácil. Não era chegar e pedir vaga, não. Tinha que provar valor, tinha que mostrar que não era covarde, que não ia tremer na hora do aperto. Lampião não aceitava qualquer um, só aceitava cabra macho, de sangue quente e cabeça fria. Quando José Leite finalmente encontrou o bando, foi recebido com desconfiança. Os cangaceiros olharam para ele de cima a baixo, mediram o porte, o jeito, o olhar. Lampião estava sentado debaixo de um juazeiro, limpando o rifle, cercado pelos seus melhores homens. Corisco estava ali, Zé Baiano também, gente que já tinha nome, que já tinha fama. Quem é tu e o que quer aqui? A voz de Lampião era firme, mas não era hostil. Era a voz de quem manda, mas que escuta antes de decidir. José Leite tirou o chapéu, fez o gesto de respeito e contou. Contou a humilhação na praça, contou o cuspe na cara. E contou o que fez com Josias Gomes. Não enfeitou não, contou do jeito que foi. Frio, calculado, sem piedade. O bando ficou em silêncio. Lampião parou de limpar o rifle e olhou fixo para José Leite. Era um olhar que pesava, que media a alma do homem. Lampião tinha o dom de ver além das palavras. Via se o cabra estava falando verdade ou mentira. Via se tinha coragem ou se era só conversa. Tu matou o filho do coronel sozinho? Sozinho. E não tremeu? Não tremi. Lampião deu um sorriso de canto de boca, aquele sorriso que era quase um elogio. Então tu serve. E foi assim que José Leite de Santana entrou pro cangaço. Sem alarde, sem festa, apenas com o reconhecimento de que tinha feito o que tinha que ser feito. E no cangaço, isso valia mais que ouro. Mas José Leite ainda não era jararaca.
Ainda não tinha o apelido, ainda não tinha a fama. Era só mais um no bando, aprendendo o ofício, pegando o jeito da vida no mato. E Lampião observava, sempre observava os novatos. Via como se comportavam na caminhada, como reagiam ao cansaço, à fome, ao medo. Via quem tinha fibra e quem ia fraquejar na primeira dificuldade. José Leite não fraquejou, pelo contrário, mostrou ser resistente, disciplinado, obediente, não reclamava, não questionava, fazia o que mandavam fazer sem pestanejar. Mas Lampião notou outra coisa nele, notou a frieza, notou que José Leite não se exaltava, não se empolgava, era sempre calmo, sempre observador, e quando olhava para alguém, era com aquele olhar fixo, penetrante, que deixava a pessoa desconfortável. Esse aí tem algo diferente, Lampião comentou com Corisco uma noite. Não é só coragem, é outra coisa. Que coisa? Peçonha, e Corisco riu. Mas era um riso de quem sabia que o chefe tinha razão. Os meses foram passando. José Leite participou de alguns ataques, de algumas emboscadas. Sempre cumpria a missão, sempre obedecia, mas ainda não tinha se destacado. Ainda não tinha feito nada que fizesse o bando parar para olhar para ele. Até que uma noite, acampados numa fazenda abandonada, chegou a notícia de que um delator tinha entregue a posição do bando para a polícia. Um homem da região, que tinha comido com eles, que tinha sido tratado com respeito, tinha traído a confiança e vendido a informação para os soldados. Lampião ficou furioso. Traição era o pior dos crimes no cangaço. Pior que roubo, pior que covardia. Traição não tinha perdão. Quem pega esse desgraçado pode fazer o que quiser com ele. E José Leite se ofereceu. Eu vou. Foi sozinho. Não pediu ajuda, não levou companhia. Saiu no escuro da noite e voltou antes do amanhecer. E quando voltou, trazia o delator, vivo, amarrado, apavorado. O que José Leite fez com aquele homem naquela noite, na frente do bando inteiro, foi o que selou seu destino. Foi o que fez Lampião olhar para ele de um jeito diferente. Foi o que fez os outros cangaceiros recuarem, impressionados, com um misto de respeito e medo. Porque José Leite não matou o homem de forma rápida, não deu tiro, não cortou o pescoço. Fez pior, fez devagar, fez com frieza, fez olhando nos olhos do traidor, sem pressa, sem raiva, apenas cumprindo a sentença. E quando terminou, quando o delator finalmente parou de gritar, José Leite limpou a faca na própria camisa, guardou no cinto e voltou para o seu canto, sem dizer nada, sem comemorar, como se tivesse apenas feito mais um trabalho. O silêncio caiu no acampamento. Ninguém falou nada, mas todos entenderam. Aquele homem quieto, de olhar frio, não era só mais um cangaceiro, era algo perigoso, algo mortal. E foi Corisco quem quebrou o silêncio com aquela voz alta que ele tinha. Esse cabra aí é uma jararaca, viu? Fica quieto, quieto, mas quando dá o bote, acabou. E o apelido pegou. Na mesma hora, como se sempre tivesse sido aquele o nome dele. José Leite virou jararaca, e o sertão nunca mais ia esquecer. Mas, e aqui, no meio dessa história de sangue e vingança, eu te pergunto, você está acompanhando? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos causos. Comenta aí, você acha que José Leite fez certo em se vingar? O sertão tinha suas próprias leis e hoje a gente está resgatando essa memória. Compartilha esse vídeo com quem valoriza a verdadeira história do cangaço. O apelido tinha pegado, mas um apelido no cangaço não era só palavra jogada ao vento, era promessa, era compromisso. E Jararaca sabia que agora tinha que fazer jus ao nome. Não podia ser só o cabra que matou com frieza uma vez. Tinha que ser o homem que o bando podia contar quando a situação apertasse. Tinha que provar de novo e de novo que o veneno nas veias era de verdade. E a oportunidade não demorou. Corria o ano de 1927 e o bando de Lampião estava sendo perseguido de perto pela volante do tenente Lucena, um homem conhecido pela brutalidade. Lucena não tinha pena. Prendia, torturava, matava e pior, tinha informantes em todo canto. Sabia dos movimentos do bando antes mesmo de Lampião decidir para onde ir. Tinha alguém passando informação, alguém de dentro ou muito perto.
Lampião desconfiava de um vaqueiro chamado Sabino que vivia numa fazenda onde o bando costumava parar para descansar. Sabino sempre foi atencioso. Oferecia comida, água, até um canto para dormir. Mas ultimamente as coisas não batiam. Toda vez que o bando saía da fazenda de Sabino, a volante aparecia logo depois. Era coincidência demais. Jararaca, Lampião chamou ele de canto. Aquele Sabino tá fedendo. Quero saber se ele é rato e se for, tu sabe o que fazer. Jararaca só acenou com a cabeça. Não precisava de mais explicação. Sabia exatamente o que Lampião queria e sabia como fazer. 3 dias depois, Jararaca voltou sozinho para a fazenda de Sabino. Chegou de tarde, quando o sol já estava baixo, mas ainda clareava o terreiro. Sabino estava na varanda, fumando um cigarro de palha, tranquilo. Quando viu Jararaca chegar, até sorriu. Não tinha ideia do que estava por vir. Ô, Jararaca, que surpresa, rapaz! Cadê o resto do pessoal? Ficaram para trás. Vim buscar umas coisas que esquecemos aqui. Sabino não desconfiou. Ofereceu café, ofereceu água e Jararaca aceitou. Sentou na varanda com ele, conversou amenidades, fingiu naturalidade. Mas enquanto conversava, os olhos dele varria tudo. Via os movimentos de Sabino, as hesitações, o jeito nervoso como ele falava. E Jararaca tinha o dom de ler as pessoas. Via quando alguém escondia algo, via quando a mentira estava ali, tremendo na voz. Sabino, posso te fazer uma pergunta? Claro, rapaz. Como é que a volante do tenente Lucena sempre sabe onde a gente tá? O rosto de Sabino mudou. Foi só um segundo, uma piscada, mas Jararaca viu. Viu o suor frio brotar na testa, viu o olhar desviar, viu a mão tremer segurando o cigarro. Sei lá, rapaz. Eles têm informante em todo canto, né? Pois é, em todo canto. Jararaca se levantou devagar, esticou as costas, botou a mão no cabo da faca. Até aqui. Sabino tentou se levantar, mas Jararaca foi mais rápido. Segurou ele pelo pescoço e empurrou contra a parede da casa. Sabino tentou gritar, mas a mão de Jararaca apertou a garganta dele com força. Quantas vezes tu vendeu a gente, Sabino? Quantas vezes tu comeu do nosso pão e depois correu para entregar a gente? Sabino tentou negar, tentou se debater, mas Jararaca apertou mais. E então, vendo que não tinha saída, Sabino desabou. Confessou tudo. Disse que o tenente Lucena tinha ameaçado queimar a fazenda dele, matar a família. Disse que não teve escolha, que foi obrigado. Disse que tinha medo, que nunca quis trair, mas que não teve jeito. Jararaca ouviu tudo em silêncio. E quando Sabino terminou de falar, quando as lágrimas desciam pelo rosto dele, Jararaca soltou o pescoço e deu um passo para trás. Medo todo mundo tem, Sabino. Mas tem coisa que não se faz, tem linha que não se cruza. Tu cruzou. Sabino caiu de joelhos implorando, pediu perdão, pediu misericórdia, jurou que não ia fazer mais, que ia sumir, que ia embora para longe. Mas Jararaca já tinha decidido, e quando Jararaca decidia, não tinha volta. O que aconteceu ali, naquele terreiro, o sol ainda testemunhou antes de se esconder no horizonte. Jararaca não teve pressa. Não teve raiva, teve apenas a frieza de quem cumpre uma sentença. E quando terminou, deixou o corpo de Sabino pendurado na porteira da fazenda. Um recado claro para quem pensasse em trair o bando de Lampião. Um aviso que ecoou pela região inteira. Quando Jararaca voltou para o acampamento, Lampião estava esperando. Não perguntou nada. Apenas olhou nos olhos dele, leu a resposta e assentiu. Bom trabalho. E a partir daquele dia, Jararaca não era mais só um cangaceiro. Era o homem que Lampião chamava quando precisava de alguém para resolver o que ninguém mais queria resolver. Era o homem que não hesitava, que não falhava, que não deixava rastro de dúvida. Os outros cangaceiros começaram a tratar Jararaca de um jeito diferente. Não era desrespeito, não. Era algo entre medo e admiração. Porque todo mundo sabia que ele era leal, que era eficiente, mas também sabia que ele era perigoso. Tinha algo nele que não era humano. Era instinto puro. Era predador. E Jararaca não se importava. Não buscava amizade, não buscava popularidade, buscava respeito. E no cangaço, respeito não se pede, se conquista.
com sangue. Os meses seguintes foram de muito movimento. O bando atacou vilas, saqueou comboios, enfrentou volantes. Em cada situação difícil, Jararaca estava lá, silencioso, eficiente, mortal. Enquanto os outros brigavam, gritavam, se exaltavam, ele permanecia calmo. Fazia o trabalho dele sem alarde. E era justamente essa calma que assustava. Corisco, que era o mais quente do bando, costumava dizer: eu brigo no grito, Jararaca briga no silêncio. E o silêncio dele mata mais que meu berro. E era verdade. Porque quando Jararaca olhava para alguém com aquele olhar frio, parado, a pessoa sabia que a morte estava perto. Não precisava de ameaça, não precisava de palavra. O olhar já dizia tudo. Teve uma vez que o bando capturou um soldado da volante, um rapaz novo, assustado, que tinha se perdido do grupo dele e caído nas mãos dos cangaceiros. Os outros queriam matar logo, acabar com aquilo. Mas Lampião teve outra ideia. Jararaca, deixa esse aí com medo. Manda ele voltar para o tenente Lucena e avisar que o próximo a cair nas nossas mãos não volta. E Jararaca fez o trabalho. Sentou com o soldado. Conversou com ele, conversou com aquela calma assustadora, aquele tom de voz baixo, controlado. Explicou em detalhes o que ia acontecer com ele se fosse capturado de novo. Descreveu cada passo, cada corte, cada segundo de dor. E o soldado ouvia, tremendo, suando frio, imaginando tudo. Quando Jararaca terminou, soltou o soldado. Vai e conta pro teu tenente o que eu te disse. O soldado correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. E quando chegou no quartel, contou tudo. Contou do cangaceiro de olhar frio, que falava baixo, que não gritava, mas que dava mais medo que todos os outros juntos. Contou que tinha visto a morte nos olhos daquele homem. E o tenente Lucena, homem duro, destemido, sentiu um arrepio. Como é o nome desse cabra? Jararaca, senhor. E o tenente anotou o nome, porque sabia que aquele era um nome para não esquecer. Era o nome de um homem perigoso, de um homem que matava com a frieza de uma cobra. O batismo de Jararaca estava completo. O apelido tinha virado lenda. E a lenda tinha virado medo. O nome Jararaca se espalhou pela caatinga como fogo em capim seco. De vila em vila, de feira em feira, o povo falava. Falava do cangaceiro de olhar gelado, que não gritava, não ameaçava, mas que quando dava o bote, não errava. Falava do homem que Lampião chamava quando precisava de alguém para fazer o que ninguém mais queria fazer. E quanto mais falavam, mais a lenda crescia. Diziam que Jararaca tinha pacto com o diabo. Diziam que ele não dormia, que passava a noite inteira de olhos abertos, vigiando. Diziam que ele enxergava no escuro, que farejava o medo nas pessoas. Diziam até que a faca dele tinha sido benzida por um padre renegado e que cada corte dela queimava como veneno. Claro que nem tudo era verdade, mas no sertão a lenda sempre anda de mãos dadas com o fato. E Jararaca não fazia questão de desmentir nada, porque sabia que o medo era a melhor arma, melhor que rifle, melhor que punhal. O medo paralisava, fazia o inimigo fraquejar antes mesmo da luta começar. E Lampião sabia usar isso. Quando precisava negociar com um coronel, quando precisava de informação, quando precisava fazer alguém falar, mandava Jararaca, e bastava o nome. Bastava dizer, Jararaca tá vindo, que a pessoa já começava a suar frio, já começava a pensar duas vezes, já começava a ceder. Os anos foram passando. Jararaca se tornou uma das peças mais importantes do bando. Não era o mais valente, não era o melhor atirador, não era o mais forte, mas era o mais eficiente. Era o homem da confiança de Lampião. E no cangaço, confiança valia mais que coragem. Teve uma história que virou lenda e que o povo conta até hoje. Foi em 1929, quando o bando estava acampado perto de Triunfo, em Pernambuco. Um fazendeiro rico da região, homem de posses, mandou avisar Lampião que não ia pagar o pedágio, que não tinha medo de cangaceiro, que se viessem buscar, iam encontrar bala. Lampião não gostou. Não gostava de desaforo, não gostava de arrogância, mas em vez de atacar de frente, fez diferente. Chamou Jararaca. Vai lá,
Conversa com esse homem, faz ele entender que é melhor pagar. Jararaca foi sozinho. Chegou na fazenda de noite, quando todo mundo dormia. Entrou sem fazer barulho, passou pelos jagunços que faziam guarda, atravessou o terreiro e entrou na casa grande. Subiu até o quarto do fazendeiro e ficou ali, parado no escuro, esperando o homem acordar. Quando o fazendeiro abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a silhueta de Jararaca na janela, contra a luz da lua. Não conseguiu gritar, não conseguiu se mexer. Ficou ali, deitado, gelado de medo, encarando aquela figura imóvel, silenciosa. Jararaca não disse nada por um tempo longo. Apenas olhou, deixou o medo trabalhar, deixou o homem imaginar o que ia acontecer. E então, quando viu que o fazendeiro estava apavorado, falou baixinho, com aquela calma que ele tinha. Lampião mandou avisar que o pedágio tá esperando. Amanhã de manhã tu bota o dinheiro na porteira. Se não botar, eu volto. Mas da próxima vez, não venho para conversar. E saiu, do mesmo jeito que entrou, em silêncio, sem pressa, como uma sombra. No dia seguinte, o dinheiro estava na porteira, certinho. E o fazendeiro nunca mais desafiou Lampião, porque sabia que se Jararaca tinha entrado uma vez sem ser visto, podia entrar de novo. E da próxima vez, podia não sair sozinho. Essa história correu o sertão inteiro. E o nome de Jararaca ficou ainda maior. Virou sinônimo de medo, de respeito, de morte silenciosa. Mas Jararaca não era só executor. Tinha lealdade, tinha código. E quando alguém do bando estava em apuro, ele não abandonava. Teve uma vez que Zé Baiano foi baleado numa emboscada e ficou para trás, sozinho, cercado por soldados. Todo mundo achou que ele ia morrer, mas Jararaca voltou sozinho. De noite, tirou Zé Baiano dali e trouxe ele de volta para o bando. Arriscou a própria vida para salvar um companheiro. E isso fez os outros cangaceiros respeitarem ele ainda mais, porque viram que Jararaca não era só frieza, tinha honra também, tinha palavra. E no cangaço, isso era tudo. Os anos de cangaço de Jararaca foram marcados por histórias assim, histórias de frieza, de eficiência, mas também de lealdade. Ele se tornou lenda viva. E quando Lampião caiu em 1938, fuzilado em Angico, junto com Maria Bonita e outros do bando, Jararaca não estava lá. Tinha se separado do grupo dias antes, seguindo outra missão. E quando soube da morte do rei do cangaço, dizem que ficou 3 dias em silêncio, não chorou, não gritou, apenas ficou quieto, processando a perda do homem que tinha dado sentido à vida dele. Depois da morte de Lampião, Jararaca sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Alguns dizem que morreu em combate com a polícia. Outros dizem que abandonou o cangaço e foi viver no anonimato longe, onde ninguém conhecia seu rosto. E tem quem diga que ele ainda andou pelo sertão por anos, como uma sombra, ajudando quem precisava, punindo quem merecia, até desaparecer de vez. Mas o que importa não é como ele morreu. O que importa é como ele viveu e como o sertão guardou a memória dele. Até hoje, quando a noite cai e o vento sopra na caatinga, o povo mais velho ainda conta a história de Jararaca. Conta para os netos, para os bisnetos. Conta do cangaceiro de olhar frio que dava o bote certeiro que não falhava. Conta que ele era leal, que tinha honra, que cumpria a palavra. E conta que, no sertão, o nome dele virou sinônimo de justiça silenciosa. Tem gente que jura que ainda vê a sombra dele por aí. Uma silhueta solitária, andando pela estrada de terra, desaparecendo na curva. E quando perguntam quem é, os mais velhos respondem com um sorriso de canto de boca. É só a Jararaca, tá de passagem. Porque lenda não morre, lenda vive para sempre na memória do povo. E Jararaca, o cangaceiro mais peçonhento do bando de Lampião, virou mais que homem. Virou símbolo, virou o medo que anda nas sombras. Virou a vingança que não esquece. Virou a justiça do sertão. E enquanto houver alguém para contar esse causo, enquanto houver fogo aceso e noite estrelada, o nome de Jararaca vai continuar vivo, vai continuar assombrando os corruptos, os traidores, os covardes, porque no sertão a memória é mais forte que a morte. E alguns nomes não se apagam nunca.
José Leite de Santana nasceu gente, mas morreu lenda. E essa é a história do homem que virou cobra, do primeiro bote que selou seu destino, do batismo de sangue que o transformou em jararaca. E agora, no final dessa jornada, eu te pergunto, vale a pena manter viva a memória desses homens? Vale a pena lembrar do tempo em que a honra e a palavra pesavam mais que qualquer lei? Se você acredita que sim, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Comenta aí embaixo. Qual história do cangaço você quer que eu conte na próxima? O sertão tem memória e a gente tá aqui para garantir que ela não se perca. O caos de Jararaca termina aqui, mas a lenda continua, porque cobra não morre, cobra se esconde, e quando menos espera, ela dá o bote de novo.